Bom, galera, então vamos lá. Vou dar aqui um F5 para a gente começar a unidade 02 aí do livro 2, tá? Vai ser um material base só, tá? Que vai ser dividido aí entre a primeira aula e a segunda aula dessa semana, beleza? Então, quando vocês forem baixar o material, é um material só, beleza? Eu vou gravar um vídeo, estou gravando um vídeo, o primeiro, e daqui a pouco eu vou gravar o segundo. Vão estar os dois vídeos lá em cima desse material, com slides diferentes, mas do mesmo arquivo PowerPoint, beleza? Para não ter que baixar dois materiais, aquela burocracia toda, barará, tentar facilitar para vocês, beleza? Então vamos começar aí falando da formação territorial do Brasil, tá? A primeira formação territorial do Brasil, ela é datada lá de 1494, não do Brasil, tá? Mas é um tratado que fala das Américas, beleza? É um tratado que naquele momento, em 1494, diz muito mais a Espanha, a América Espanhola, do que a América Portuguesa, tá certo? A América Portuguesa ela começa a ser explorada a partir de 1500, e a América Espanhola já vinha sendo explorada anteriormente, beleza? Então, quando a gente tem, por exemplo, do lado esquerdo, a oeste, a América Espanhola, e a leste, na cor verde, a América Portuguesa, beleza? E a gente tem aí, no caso, no verde e amarelo, a divisão atual do Brasil, as fronteiras atuais brasileiras, tá? Mas aquela parte cinza ali, tá certo? Condizem também a América Espanhola. Show de bola? Então, a gente vai ter origem a combinação de sérios fatores de ordem econômica, política e social, tá certo? No final do século XVI, esse Tratado de Tordesilhas cai por terra, tá? A ocorrência da União Ibérica entre 1580 e 1640 possibilitou a expansão de possessões portuguesas e hispânicas no controle de um mesmo governo. O que acontece? Quando tem essa união entre os reinos de Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas ele não tem mais necessidade de acontecer. Tá? Quando os reis lá da Espanha e Portugal se casam entre si, esse tratado não tem mais necessidade de acontecer. Tá? Então, a partir desse momento, fica tudo meio que misturado. Tá certo? Os dois territórios. E a gente vai ter o que a gente chama de capitanias hereditárias. Dentro desse conceito aqui de Tratado de Tordesilhas, a coroa portuguesa pega essa parte verde, né? Pega essa divisão, essa primeira divisão, né? E transforma aí em uma série de capitanias hereditárias. Ela divide como se fosse tipo uma pizza, assim, em territórios, em áreas paralelas. Só que o que acontece? Ela faz uma carta de doação, tá? Quem recebe essas terras chama-se donatário de terras, tá certo? Só que acontece, o donatário de terra teria que bancar todo o custo de exploração dessa terra. A coroa portuguesa naquele momento ela não tinha dinheiro, não é que não tivesse interesse, mas não tinha dinheiro para explorar o território da colônia. Então ela doa essa terra, tá? Essa terra ela seria hereditária aos filhos, tá? Desses donatários de terra. E o cara teria que explorar tudo, desde a viagem até a exploração. Ele podia fazer o que quisesse, mas teria que explorar esse território. Nesse sentido, duas capitanias hereditárias apenas que dão certo, tá? Porque o que acontece? Essas terras não são doadas ao primeiro pelotão da nobreza portuguesa. É doada ao segundo escalão, assim, segundo e terceiro escalão da coroa portuguesa, dos nobres, vamos dizer assim. Esses caras não tinham tanto dinheiro para explorar esses territórios, tá? Então duas capitanias que dão certo apenas São Vicente e Pernambuco, uma no Nordeste e uma no Sudeste, tá? Onde hoje tem o estado aí do Espírito Santo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, tá? Como é que funciona essa exploração? Tá? Lembrando que a colonização brasileira foi por exploração, tá? Não foi por povoamento. O povoamento brasileiro acontece em segundo plano, em segunda escala. Não era um objetivo principal. O objetivo principal era explorar as terras, o que tivesse de recursos naturais.
e também o plantio de cana-de-açúcar. Tá? Então, assim, a galera plantava cana-de-açúcar em áreas muito extensas. Então, por exemplo, na capitania de São Vicente, onde hoje está aí Maricá, Saquarema, Araruama, até o norte do estado, Macaé, Quissamã, Carapebus, Campos dos Goitacazes, era tudo plantação de cana. Hoje ainda você encontra alguns resquícios desse plantio, tá? Só que esse plantio na época, lá datado do século XVI, XVII, que era o auge do açúcar, o açúcar era o ouro branco do mundo, não é? Era tratado como trabalho escravo, não existia trabalho assalariado. Esses escravos vinham da África, a história que todo mundo conhece, não é? Essa colheita, esse transporte, essa fabricação do açúcar inicialmente era feita na Europa. Então a coroa portuguesa pegava esse açúcar, levava para a Europa para trabalhar esse açúcar, para refinar na Holanda, né, nos Países Baixos. Posteriormente a gente começa a implantar alguns moinhos de açúcar no Brasil, tá, mais para frente. Mas inicialmente esse açúcar ele era a cana-de-açúcar era refinada e comercializada na Europa. A coroa portuguesa ela começa a acumular muito capital com isso, tá? Porque além de ser valorizado, era muita quantidade que era trabalhada na Europa, tá? E assim se tinha cada vez mais lucro, porque não se pagava nada, tá? Não tinha custo de produção. O custo de produção era com ferramenta e com plantio, assim, com a parte biológica do plantio. Mas não tinha, vamos pagar mão de obra ali. Não tinha mão de obra assalariada. Então, assim, o custo era quase que zero. Entendeu? Então, o que acontece? O lucro era muito alto. Beleza? Então, apenas 2 capitanias hereditárias prosperaram nesse contexto de cana-de-açúcar. Beleza? Pernambuco e São Vicente. Bom, a gente vai ter nesse sentido, paralelamente ao plantio de cana-de-açúcar, as capitanias começaram a não dar certo, então a coroa portuguesa teve que começar a arrumar outras estratégias para se explorar o território brasileiro, tá? Então os bandeirantes, eles são homens, em sua maioria, que vão, na realidade, explorar o interior do território brasileiro, chamado de sertões. Tá? Eles vão a pé mesmo, explorando mata, entrando em contato com tribo indígena. Em alguns momentos entrava até em conflito com tribos indígenas. Os jesuítas também faziam esse trabalho, tá? Em paralelo com os bandeirantes. Os jesuítas tinham um papel talvez mais profundo, né? De levar a língua, de levar a religião para os índios e tal, porque os índios eram vistos como não humanos. Assim como os escravos, eles eram vistos como grupos não humanos. Eles não tinham, para os portugueses, para os jesuítas, eles que não tinham alma, assim. Entendeu? Então, assim, a função dos jesuítas era trazer justamente a colonização mesmo. Tá? Que colonizar, conceitualmente, quer dizer transferir cultura. Tá? Então, os jesuítas, muito mais que os bandeirantes, vinham trazer a cultura para os índios. O que é trazer a cultura? Ensinar o português, aprender a língua deles para fazer essa tradução, né? Entrar em contato mesmo. Esse contato com os índios, ele é mais profundo do que apenas ensinar língua e religião. Isso acontecia. Tá? Até em Maricá isso aconteceu. O padre José de Anchieta veio a Maricá, fez o processo de colonização no território onde hoje se encontra Maricá, né? Mas era mais profundo. Por quê? A doença que os jesuítas traziam, gripe, resfriado, vírus, né? Foi a primeira pandemia que aconteceu na América do Sul. Por quê? Porque os índios não estavam acostumados com essas doenças. Ao mesmo passo, os bandeirantes e jesuítas também não estavam acostumados com as doenças tropicais. Febre amarela, outras que eram transmitidas por mosquito. Se hoje tem mosquito, tu imagina 500 anos atrás. Era muito pior. Então, assim, ocorria a morte tanto de jesuítas quanto de índios. Tá? Outra parada que acontecia era tipo, alguns bandeirantes e tudo mais, membros da comitiva, engravidarem as índias. Isso gerou a primeira mistura de povos na América do Sul.
tá? A gente tem que entender que os negros também faziam essa mistura com os donos de fazenda, tá? Tinha muito filho de dono de fazenda com as escravas. Então, assim, ao mesmo passo que a gente tinha uma mistura de povos entre brancos e negros, a gente tinha uma mistura de povos entre brancos e índios, tá? E também ocorria muita morte de índios. Por que a gente fala muito das mortes de índios? Porque o grupo indígena presente no território brasileiro naquele momento era muito grande. Existe estimativa que poderiam existir ali 10 milhões de índios. Então, se você trouxesse uma doença de fora que eles não estavam acostumados, o que acontecia, poderia morrer muito índio. Tá? E morreu muito índio. Certo? Então, assim, hoje a galera que defende, assim como eu, a cultura indígena, que coloca a cultura indígena como cultura brasileira, tudo mais, o que né? É resultado disso tudo. Tá? Existe uma corrente de pensamento na geografia, na história, que trata de genocídio indígena, onde a gente vai ter a morte de milhões de tribos indígenas por conflito armado, né? Por doenças. Então, assim, os índios tinham muito mais a perder que os jesuítas e bandeirantes. E perderam. Tá? Então, assim, os bandeirantes iam atrás de droga do sertão, explorar o território. Droga do sertão é tipo açaí, guaraná, alguns temperos, né? Algumas plantas que eram interessantes para os portugueses. Tá? E aos padres jesuítas cabia a parte mais cultural mesmo, o contato com os índios. Tá? Beleza? O Tratado de Madrid, ele vem meio que substituir os tratados anteriores. Tá? Então, assim, a gente está falando aqui dos 7 povos das missões. Esses 7 povos das missões eram agrupamentos humanos liderados pelos jesuítas. Os jesuítas entraram em contato, moraram com os caras, né, na região sul do Brasil, e foram chamados dos 7 povos das missões. Então, esse Tratado de Madrid, ele vem reconhecer, tá? Ele vem reconhecer esses povos, tá? Existe até um termo para que esse tratado fosse feito, ut possidetis. Esse termo queria dizer que tinha direito à posse quem ocupasse a região primeiro. Tanto do português, dos grupos portugueses que dominavam áreas na América Espanhola, tanto de espanhóis que dominassem terras na América Portuguesa. Só que isso foi muito mais vantajoso para Portugal, porque a galera da Espanha, existem 2 momentos, 2 coisas, 2 diferenças entre a colonização espanhola e portuguesa. A colonização espanhola ela consegue ouro, prata, bronze logo de cara. Logo de cara, dizimando aí povos astecas, maias, incas, que trabalhavam com isso. Então, assim, eles estavam tranquilos, estavam conseguindo ouro sem fazer muito esforço. Iam lá, entravam em conflito, matavam os maias, astecas e incas, invadiam e levavam os ouros. Ouros e pratas e bronze. Beleza. Só que o português ele vem achar ouro muito depois que ele começa a colonizar. Então, o que acontece? Quando ele passa a minerar, quando ele descobre o ouro meio que por coincidência, né, no Brasil Central, em áreas do Tocantins, em áreas de Goiás, de Minas Gerais, através da pecuária, né, naquele momento clandestina, ele passa para a América Espanhola. Quando ele passa para a América Espanhola, ele consegue muito mais ouro e começa a dominar a Amazônia. Começa a dominar a Amazônia com os jesuítas, começa a dominar a região sul com os 7 povos das missões, que também eram liderados por jesuítas, e conseguem, através dos bandeirantes, ocupar a área de São Paulo. Então você tem pelo menos naquele momento, 3 frentes de ultrapassagem do antigo Tratado de Tordesilhas. Então o Tratado de Madrid, na realidade, ele vem fomentar e fundamentar essas passagens. Então a gente vai ter também as áreas de Mato Grosso do Sul, né, e a região amazônica. A dominação desses espaços foi fundamental
para o Brasil expandir suas fronteiras e expandir também o que se levava da exploração colonial. Tá certo? Já existia uma exploração muito legal, muito dominadora e violenta e agressiva antes desse tratado. Depois disso, você já tem mais dominação em relação à documentação dessa exploração. Se legaliza a ultrapassagem da fronteira e a dominação da fronteira além do Tratado de Tordesilhas. Beleza? A gente fala um pouco mais dos outros tratados na aula 02. Um beijo, até a próxima.